Alô, ouvintes da Folha FM, estivemos aqui com um estouro de um transformador aqui da Enel, aqui na nossa rua, e tivemos, inclusive, com a rádio sendo mantida pelo No Break por um período, mas felizmente já conseguiu estabilizar o fornecimento de energia, e a gente volta conversando com o jornalista Arnaldo Neto e com Marcela Toledo, secretária de Meio Ambiente de São João da Barra. Vamos lá, vocês novamente comigo. Estão me ouvindo agora? Está tudo tranquilo? A gente te ouve bem, Marco. Só queria um retorno aí, tá? Ia mandar mensagem para o Beto em relação ao link para a transmissão do Facebook, porque só para saber se vai ter a geração dele, porque estava respondendo a um ouvinte do Facebook na hora que caiu aí a transmissão. Né? Ele tinha mandado uma questão em relação aos DICs. Então, Marcela, antes da gente voltar a falar dos DICs, enquanto vejo essa questão do link, vamos falar um pouco sobre a consulta pública em si, né? Em que consiste a consulta? Dia 23 a gente sabe que tem essa reunião, né? Mas o documento já está disponível para consulta e as pessoas podem anexar sugestões. Como que funciona esse trâmite? Isso, a gente disponibilizou, né, no dia 9 o documento, né, lá no site da prefeitura, e pela legislação a gente precisa consultar a população, e a população precisa ter a oportunidade de, antes do dia, né, que é conhecer o documento, ler, entender, e ver o que ela acha, o que ela entende, a contribuição que possa dar dentro desse processo todo. É muito importante a participação da população, né? A unidade é uma unidade de todos, a importância para todos, não é para a Secretaria de Meio Ambiente, é para a sociedade, né? É para o meio ambiente, onde todos nós fazemos parte. Então, a importância, então, o link, né, da reunião está lá disposto no site da prefeitura, a gente fez o link. A reunião acontece no dia 23, às 10 horas, né? Tem até, a gente está organizando de formato híbrido, podendo participar presencialmente ou virtualmente. E aí a gente marcou 9 horas, né, em alguns momentos, mas 10 horas começa o link, 9 horas para as pessoas se acomodarem, né? A gente não sabe de fato o público presencial, mas que a gente está organizando aí. E aí a população pode se manifestar. Depois do dia da consulta, é importante que as pessoas também saibam, dia 23 é o dia da consulta. Mas durante uma semana, né, até o dia 29, a gente ainda vai estar aberto para receber através do e-mail, né, ou na própria secretaria, as sugestões, né, para acrescentar e as opiniões acerca do estudo, porque não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer leitura prévia. E muitas vezes o contato que tem com o estudo técnico é na apresentação da consulta. Então, como que acontece? A consulta, a gente passa, né, para o Marcelo, que é o biólogo responsável, que vai fazer a apresentação do estudo técnico, né, de forma resumida, e a população vai ter a oportunidade de conhecer ali. E aí, depois, ainda, a gente tem um período das pessoas podendo fazer, aí a gente avalia, né, as sugestões apresentadas, avalia tecnicamente, aprova que tiver viabilidade para inserção no estudo, e aí a gente, de fato, por decreto, realiza, a prefeita, né, o decreto da prefeita, Carla Capucci, realiza o ato de criação posterior a esse período. Se assim, né, a consulta determinar e entender a viabilidade. Marcela, vamos voltar ao assunto, então, como o Marco já explicou aos nossos ouvintes e quem estava acompanhando a gente pelas redes sociais, nós explicamos que tivemos um problema no fornecimento de energia, que acabou acarretando em problemas nos computadores do estúdio, e voltamos agora com a nossa transmissão e estávamos começando a responder a pergunta do Robinho em relação à questão do DIC, dos DICs de São João da Barra. Então, eu gostaria que você retomasse, então, aquela resposta em relação a essa situação. Ótimo, né? Quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar falando desse tema, que é tão importante. Como eu estava falando, o DIC, né, é de competência feita pelo PNOS, via federal,
e a gente tem ali uma área muito de risco elevada, né? A gente sabe que não somos só a Foz do Rio Paraíba do Sul e que a gente recebe influências de diversas regiões, tanto de Minas, né? Dos afluentes de rios de Minas, quanto Muriaé e aí vem, quanto do Rio de Janeiro. E aí, toda vez que a gente tem esse período de chuvas, né, que acontece nesse período que você mencionou, né, que agora inicia o período forte, e a gente vive esse drama todo, a gente é muito vulnerável. Aconteceu o rompimento em Barcelos no início desse ano, em janeiro, e a gente fala da delegação de competência. O DNOS, ele delegou aos órgãos ambientais dos estados, né, ficou delegado, que tivesse a responsabilidade de estar aí gerindo a manutenção desses diques. O Estado entende, e aí o órgão ambiental INEA, que o governo federal precisa subsidiar, né, dando recurso, porque ele não regulamentou isso corretamente, precisa subsidiar, porque os custos são elevados, né, já que a vulnerabilidade aqui em São João da Barra do dique se dá em diversos trechos, não é um só, né, mais de 20 pontos vulneráveis nós temos no dique aqui, e existe uma ação, né, na justiça de que o INEA faça a recuperação integral, né, do dique em São João da Barra. Como que avançou isso? A gente está aguardando, né, inclusive eu estive no Ministério Público, conversei com o presidente do INEA, estive no Ministério Público recentemente, mandei, oficializei, né, um e-mail solicitando audiência, e também pedir autorização ambiental, né, ao INEA para a gente fazer algumas comportas e fazer a revisão das comportas. É responsabilidade do município? Volto a dizer que não. É responsabilidade do governo federal, do governo estadual, porém, nós vivenciamos, a prefeitura, as equipes da prefeitura, a defesa civil, todo mundo, né, toda vez que a gente tem um evento de enchente, a gente para tudo na prefeitura, né, para dar atenção a isso, porque são vidas, são propriedades, né, que são alagadas, e a gente dá atenção, vou dizer que exclusiva, né, a gente dá uma atenção muito, porque não tem o que fazer, né, a gente está vivendo uma emergência. Então, a gente vivenciou isso, né, na última vez, a gente tem esses pontos frágeis, a gente elaborou, sim, junto com a Secretaria de Obras, um projeto básico para a gente fazer a licitação. Porém, a gente não pode, né, avançar com isso sem autorização ambiental do INEA, que a gente está aguardando, né, a gente pediu uma autorização ambiental para fazer a recuperação desses pontos, né? Recuperar, a gente já tem um sistema de manilha implantado, já tem comporta lá, é recuperar as que existem e dar um pouco mais de segurança, porque quem vive a realidade do dia a dia de colocar saco de areia na boca de manilha sabe de como isso é difícil. Então, a gente viveu momentos muito difíceis para fazer isso, para tentar segurar, eu vou dizer, na mão, né, que é uma coisa muito, a gente pode chamar de pré-histórica, né? A gente tem muitas tecnologias na engenharia civil para ajudar, né? E a gente aguarda que o INEA faça isso. Recentemente, lá na comporta do São Bento, em parceria, o INEA, junto com, mas na verdade, efetivamente, quem executou a ação foi a Asflucan, a recuperação da comporta do São Bento. Mas só tem essa comporta no município? Não, tem várias, né? Então, a gente precisa avançar aí para fazer a recuperação dos outros trechos. E a gente aguarda, né, o INEA autorizar. Mas é possível fazer recuperação de manilhas e comportas neste período do ano? Não vejo viabilidade. Hoje, né, a gente vê que está tardio. Ah, Marcelo, mas por que o município não fez antes? Na verdade, a gente aguarda a ação judicial do INEA que o INEA tivesse feito, porque o município precisa de autorização. Solicitamos a autorização ambiental para fazer. E a falta, né, de autorização nos impede, né, a gente não pode cometer o crime ambiental, toda a ação feita de tentar remediar algum problema relacionado a, de fato, a questões das enchentes
nós realizamos no período passado aí da enchente de janeiro com autorização ambiental, e aí o INEA esteve conosco nesse processo todo, tanto pessoalmente, a equipe local aqui, né, do INEA Campos, mas quanto a presidência do INEA, autorizando todas as ações implementadas pelo município. Então, a gente tem a responsabilidade de estar aí junto ao órgão cobrando a realização. Então, a população precisa entender, e os produtores, né? Não basta somente eu, município, cobrar. Eu acho que todos os impactados também precisam fazer a sua cobrança. Nós temos o Sindicato dos Produtores Rurais, eu não sei como é que está, né, se já entrou com alguma ação no Ministério Público, se entrou com alguma ação junto ao INEA, para que pudesse também, eu acho que a soma dos esforços, né, de todos impactados, ela é muito importante, né, não dá para a gente sozinho, enquanto município, a gente tem feito a nossa parte, mas que todos possam fazer a sua, cobrando aí a quem é de competência fazer, né? Eu aguardo muito que a gente possa, né? A gente está no período eleitoral, né? Ano eleitoral, passou, agora todo mundo, né? Imbuído as representações da nossa região no legislativo, que possam intervir por questões, né, Arnaldo? Não somente as questões do DIC, mas outras questões, a questão de erosão costeira é uma delas, que a gente tenha se fortalecido nesse pleito para a gente poder avançar nos próximos 4 anos nessas políticas tão necessárias, que são questões ambientais, que envolvem o município de São João da Barra, mas que são de competência da esfera estadual e federal. Então, a gente espera muito que possa ter esse apoio dessas outras instâncias e contar, né, com os produtores rurais, com os órgãos representativos, e também entre com ações e possa nos ajudar aí nesse processo, somando forças para que a gente possa ser atendido pelas ações do governo estadual e federal. Marcelo, em janeiro nós tivemos o rompimento do dique ali, né? Você citou a comporta de São Bento, o dique ali em Barcelos, e à época o governador teve na cidade, anunciou 20 milhões para a recuperação do dique. Eu recebi informações recentes, mas confesso a você que não tive como checar ainda, então estou te fazendo uma pergunta da informação que eu recebi, de que aquela obra não teria nem sequer sido concluída. Isso procede? Ali não terminou ainda? Tem algum impeditivo? Como que a prefeitura vem acompanhando, já pensando na possibilidade de novas cheias agora com a chegada do verão? Quem executou a obra, né, ali foi o DER, né? Então, assim, eu como meio ambiente não tenho capacidade técnica de avaliar, não conheço o projeto, né? Não conheço o orçamento, a planilha orçamentária de execução daquela obra, eu não tenho como avaliar o recurso que foi empregado naquela ação, né? E se a obra está concluída ou não. O que eu vejo? Eu estive lá, né? Estive lá quando? Faz uma semana, estive lá, eu acompanho de fato o risco ambiental dos diques, né? Então, assim, eu olho se está tudo ok, se não tem uma erosão, se não tem um ponto frágil, né? E o pior que a gente possa fazer para a gente dar uma ação, fazer uma ação paliativa. Então, olha só, toda vez que a gente fala de obras, né? O município não executa obra sem autorização ambiental. Mas a gente faz algumas ações paliativas, recupera, né? A gente tem um estudo feito e tem apontamento de soluções, né? A gente tem um estudo feito no período da enchente aqui passado. Então, por exemplo, o relatório aponta que a gente deveria levantar o nível X, né? De um determinado ponto, porque a gente reconhece que ele está abaixo da cota de enchente relacionado ao resto do dia. Então, tem pontos a fazer. A obra do Estado, realmente, a gente até foi questionado, e aí, Arnaldo, eu não quero ser indelicado, mas a gente foi questionado pelo Ministério Público sobre a obra que foi feita, se gastou tantos milhões, se não gastou. A resposta que eu dei foi de que tem que se perguntar ao Estado, né? De fato, o Estado precisa responder, porque eu não tenho domínio. Ele não depositou recursos nos cofres públicos municipais. Ele executou a ação. Então, ele é o ordenador de despesa, ele é o executor da ação, e ele que pode responder através de planilhas e prestação de contas do que foi feito, né, do que foi executado.
a gente teve numa vistoria junto com o INEA, no local, né? E o engenheiro do INEA demonstrou preocupação pela modalidade escolhida, né, ali de recuperação, sobre o material utilizado, etc. Mas isso é com a engenharia, né? Então, assim, eu sei que o INEA esteve lá fazendo a vistoria dele, exatamente para responder o Ministério Público Estadual e a ação judicial que eles estão respondendo, mas enquanto município, a gente observa, a gente acompanha, né? Como é de competência do Estado, a responsabilidade é do Estado, e a gente não pode intervir, a gente pode salientar, olha, quando a gente verifica, né? A Defesa Civil também faz acompanhamento e monitoramento, então toda vez que se tem assim, um ponto frágil ou uma dúvida, a gente relata e pede, né, para que se vá lá, que se faça uma avaliação estrutural. Então, assim, a gente acompanha. Eu olhei recentemente e no olhar, né, na questão ambiental, eu não identifiquei um ponto frágil ou que a gente tivesse algum problema naquela recuperação. Então, por enquanto, a gente tem... Mas tem pontos, e vale ressaltar, né, que tem fragilidades maiores do que aquele ponto. Infelizmente, ao longo do DIC, a gente tem pontos muito frágeis, seja na Estrada do Poço, seja em Cajueiro, né? Ali é um ponto frágil, onde tem muita areia e rebaixa, né? Ela acaba saindo, diminuindo o nível ali, a altura. Então, assim, tem pontos que nos preocupam muito, né? Que a gente sempre faz ações para tentar amenizar. Nós faremos, né? Nós estamos alugando agora a máquina para poder ir no ponto de Cajueiro, né? Colocar a máquina ali com escavadeira para melhorar a estrutura do ponto lá em Cajueiro. Enfim, ações pontuais de acordo com o relatório de ações que a gente tem, né? De propostas aí. Mas é difícil e a gente aguarda, né? Junto com o produtor, a gente fazendo ações juntos, aguarda que os órgãos competentes, estaduais e federais, possam dar definitivamente a paz que São João da Barra precisa em relação à vulnerabilidade desses rios. Então, quando as obras forem feitas e executadas pelos órgãos competentes, nós teremos a paz necessária, porque hoje ninguém tem paz, nem o município, nem os moradores. Bem, Marcela, são 8h41, também, Arnaldo. Vamos a um pequeno intervalo, porque devido à paralisação nós temos aí um break comercial que nós temos que fazer. E aí depois sim, vamos até as 9h para o final do programa, ok? Eu estou sem áudio. Estou sem áudio para vocês. Agora vocês ouviram? Devido à paralisação, eu preciso fazer um break comercial agora e voltamos daqui a pouquinho, tá bom? Até já. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos.